Sejam todos bem-vindos. Antes de nós começarmos a nossa preleção, que é uma reflexão sobre o Evangelho, sobre um trecho do Evangelho, vamos nos preparar para tanto. Se possível, que nós possamos fechar os nossos olhos suavemente, fechando essa janelinha para o mundo exterior, para que assim consigamos relaxar as nossas tensões, deixar de lado as nossas preocupações, nos envolver com essa atmosfera, com essas energias que aqui, previamente, foram depositadas pelos benfeitores espirituais. Que consigamos assim, neste momento, nos envolver com o nosso anjo de guarda, esse amigo de todos os momentos, de todas as horas, que desde o nosso nascimento nos acompanha, tenta muitas vezes nos intuir. Vamos assim, nesta caminhada, cada vez aurindo assim tranquilidade, paz. Vamos nos aproximando de Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, essa doce e meiga mãe. Peçamos a ela nesse momento que possa mais uma vez nos envolver em seus braços de mãe, acalentar-nos, possa nos envolver com o seu manto de proteção, de amparo, crianças espirituais que ainda somos, e que ela possa nos ensinar a perdoar incondicionalmente todas as criaturas. Neste momento, nós vamos colocar na nossa tela mental a figura doce e meiga de Jesus, o nosso irmão maior. Vamos sentir a sua presença entre nós, o seu olhar doce, meigo, suas mãos dadivosas em nossa direção, nos abençoando, nos amparando. Vamos nos lembrar do seu Evangelho de luz, esse roteiro seguro para o nosso bem-estar, para o nosso equilíbrio, para a paz que tanto almejamos. E assim, nesta companhia doce e meiga, nós vamos em direção a Deus, o nosso Pai, esse Pai de amor, esse Pai que nos criou à sua imagem e semelhança. E diante desse Pai amoroso, que perdoa as nossas falhas, que nos vê ainda como seus filhos amados, buscando a nossa evolução. E diante desse Pai de luz e de misericórdia, nós dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentações, e livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Graças a Deus. Pode abrir. Mais uma vez, boa noite a todos. Quem está vindo hoje aqui à casa pela primeira vez, sinta-se acolhido. A preleção, nós costumamos dizer que é um momento de reflexão, é um momento que nós temos de contato com o ensinamento de Jesus. E hoje nós vamos falar sobre um determinado trecho do Evangelho, lá no capítulo 8, no item 8, bem-aventurados os puros de coração.
E vamos falar nesse item 8, não é o que entra pela boca que faz mal. Lembrando a cada um de nós, aqueles que com assiduidade estão aqui na nossa casa, lembrando que as preleções evangélicas é um momento de reflexão para nós. Este momento de reflexão pode abrir muitas portas, muitas janelas, para que nós tenhamos a condição de colocar este ensinamento na nossa vivência. Ao sairmos daqui, ainda reflexivos, que nós possamos lembrar daquilo que ouvimos, que consigamos também, sempre é dada a referência do Evangelho, sempre é dado o capítulo, que possamos ler o capítulo novamente, para que assim consigamos fixar esta reflexão. Por que nós estamos dizendo isso? Porque às vezes nós nos tornamos meros ouvintes. E a palavra de Jesus, quando ela toca os nossos corações, elas fazem com que nós consigamos nos colocar dentro daquele ensinamento e fazer com que a nossa conduta, a nossa forma de enxergar as situações se amplie. E quando essa amplitude ela se efetua, aí nós vamos descobrindo dentro de nós infinitas possibilidades de refazimento, vamos em busca da paz, do equilíbrio, porque nós vamos começar a raciocinar sobre determinado ensinamento de Jesus. Jesus falava por alegoria, através das parábolas, ele falava com uma profundidade, às vezes, muito maior do que nós abordamos aqui quando estamos refletindo sobre uma passagem do Evangelho. Então, nada é em vão. Nós não estamos aqui meramente ao acaso. Se prestarmos atenção nesses ensinamentos e se quisermos refletir ainda mais delicadamente sobre ele, com certeza vai nos trazer um refrigério, um bem-estar, porque são as regras de conduta do bem-estar, do equilíbrio que tanto buscamos. E hoje não vai ser diferente, porque às vezes nós nos preocupamos tanto com as nossas aparências que não nos vemos como deveríamos nos ver diante dos acontecimentos, diante dos nossos familiares, como é que nós nos portamos, porque é imprescindível saber do que nós estamos falando, do que sai da nossa boca, porque normalmente o que sai da nossa boca é que está cheio o nosso coração. Então, nessa passagem do Evangelho, há este convite. É uma passagem pequena, mas de uma reflexão infinita, porque às vezes falamos coisas que magoamos, que ferimos, que nos machucam também, mas uma vez que a palavra foi lançada, não tem como nós a trazermos de volta e consertar. Ela foi lançada. E lembrando também da ação, da lei da ação e reação. A palavra dita, quando ela é uma palavra benéfica, boa, ela volta para nós com uma intensidade maior ainda do que quando nós a pronunciamos. E o oposto também é real. Então hoje nós vamos nós vamos ler um trecho deste Bem-aventurados os puros de coração, que é o capítulo 8, e o item 8 fala assim: verdadeira pureza, mãos não lavadas. Então os escribas e os fariseus, lembrando que eram escribas e que eram fariseus. Escribas, naquela época de Cristo, eram aqueles que existiam as leis e eles passavam essas leis para o povo. Essas leis de costumes, de rituais, estas leis que eles modelavam da forma melhor para eles. E os fariseus eram um grupo muito maior, eram os doutores da lei, que fiscalizavam como estavam sendo divulgadas estas leis e como elas estavam sendo cumpridas.
Então Jesus, certa feita, quando ele foi para Jerusalém, tanto os fariseus como os escribas souberam da ida dele para Jerusalém e aproveitaram o ensejo e o cobriram de várias perguntas. Esta passagem do Evangelho cita estas perguntas e as respostas que Jesus teve a oportunidade de oferecer o esclarecimento para aqueles que se intitulavam doutores da lei. Então, os escribas e os fariseus que tinham vindo de Jerusalém aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que seus discípulos violam a tradição dos antigos, uma vez que não lavam as mãos quando fazem as refeições? Jesus lhe respondeu: por que vocês mesmos também violam o mandamento de Deus para seguir a tradição? Porque seu pai, porque Deus ordenou honrarem o pai e a mãe, e ordenou também: aquele que amaldiçoar seu pai ou a sua mãe será punido com a morte. Entretanto, vocês dizem que qualquer um que diga a seu pai ou a sua mãe: toda oferenda que faço a Deus é útil, também a vocês, está cumprida a lei, mesmo que depois não honrem nem assistam a seu pai ou a sua mãe. Agindo assim, tornaram inútil o mandamento pela tradição. Lembrando que nós sabemos que o Decálogo são os 10 mandamentos de Jesus, os 10 mandamentos de Deus recebidos por Moisés. Naquela época de Moisés, ele também acrescentou mais 5 livros ao Decálogo, que eram mais ou menos 613 leis, mas não leis divinas, lei dos homens. Então, quando Jesus faz essa pergunta aos fariseus e aos escribas, ele estava lembrando a eles que as leis divinas não estavam sendo cumpridas, que o 4º mandamento da lei de Deus é honrar o teu pai e a tua mãe. E o que eles faziam naquela época? Naquela época, eles iam ao templo, ofereciam animais, várias oferendas, pagavam alguma coisa lá, para dizer que a parte deles com relação aos pais, eles já tinham cumprido. Quando na realidade honrar o nosso pai e a nossa mãe é assisti-los a todo o momento. Então, mais uma vez, eles estavam dando prova que eles estavam fazendo de acordo com os costumes humanos, não de acordo com as leis divinas. Lembrando também que nesta passagem já existia 700 anos antes de Cristo um profeta Isaías, que já falava a respeito disso. Já falava, na outra partinha aqui do Evangelho, fala assim: hipócritas, bem profetizou sobre vocês o profeta Isaías, quando disse: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e é em vão que me honram, ensinando leis e mandamentos que vêm dos homens. Então, lá atrás, 700 anos antes de Cristo, já se falava desta forma. E, no entanto, os rituais, os costumes, as tradições tinham um valor maior do que a melhora da conduta daqueles nossos irmãos, e que não é diferente com relação a nós. Infelizmente ainda, sabedores que somos de todos esses ensinamentos, temos muita dificuldade de trazê-los para nós. E às vezes, por tradições, por costumes, por modismos mesmo da época, nós enveredamos por outros caminhos. E aí não temos a oportunidade de rever os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Então, muitas vezes, nós falamos coisas que não são necessárias, não é necessário que falemos,
mas que ofende, que magoa, que prejudica. Por quê? Ainda não sentimos na sua intensidade, muitos de nós não sentimos ainda na intensidade o amor verdadeiro, o amor ao próximo, que é o resumo, de fato, dos 10 mandamentos de Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas e fazer ao próximo exatamente aquilo que nós gostaríamos de receber deste próximo. Mas muitas vezes ainda pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade, pelo nosso, às vezes, desconhecimento, ou às vezes pela nossa preguiça, porque dá trabalho, requer esforço, requer vigilância, né? Requer uma conexão maior com o nosso anjo de guarda, nós postergamos esse bem-estar que nos traz a aproximação com os ensinamentos de Jesus, essa proximidade que encontramos quando lembramos de Deus, quando lembramos de agradecer todas as dádivas que somos possuidores. Então, naquela época, infelizmente, era assim que agíamos. E é agora, infelizmente, também muitos de nós agimos dessa forma. Exigimos do outro aquilo que ainda não temos condições de oferecer para nós, porque nós precisamos nos amar. Para que nós tenhamos o nosso equilíbrio, o nosso bem-estar, a paz que tanto almejamos, nós precisamos nos amar. E aí sim começarmos a amar de fato e verdadeiramente aquele que está ao nosso redor. E os convites, eles chegam. Às vezes, a nossa intemperança, nós agimos de uma forma lá no estacionamento do supermercado, às vezes naquela fila lá grande do banco, ficamos mais ou menos uns 40 minutos, aí quando chega a nossa vez o sistema simplesmente cai. Aquele nosso companheiro de trabalho que foi promovido e nós não aceitamos essa promoção porque acreditávamos que era para nós. Então todas essas situações fazem com que às vezes nós tenhamos o verniz nas nossas palavras, mas não no nosso coração. E quer queiramos ou não, estas palavras que saem do nosso coração e que, aliás, que saem da nossa boca, mas não saem do nosso coração, são palavras, simplesmente palavras, não vão carregadas de sentimento, não vão carregadas de preocupação conosco mesmo ou para aquele que está diante de nós. Então, esse evangelho de hoje tem um propósito muito maior que nós possamos calcular, porque Jesus, nos seus ensinamentos, tinha uma profundidade muito grande nas suas palavras. E às vezes nós temos dificuldade de entender uma linha do que ele falava, e que nesse recorte de Mateus, porque esse evangelho, essa parte do evangelho é um evangelho de Mateus. E nesse recorte de Mateus, nas suas anotações, há tanta profundidade, tantas condições para que nós tenhamos muitos e muitos dias para refletir. Então nós vamos prosseguir nessa leitura que fala assim: Depois Jesus chamou o povo e disse: Ouçam e entendam bem isto. Não é o que entra pela boca que torna o homem impuro, mas sim o que sai dela. Então os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: Os fariseus, depois de ouvir o que o Senhor disse, se escandalizaram. E Jesus respondeu: Toda planta que meu Pai não plantou será arrancada pela raiz. Deixem-os. São cegos que conduzem cegos. E se um cego guia a outro, ambos cairão no abismo. Pedro então falou: Tudo que entra pela boca desce ao ventre e se lança depois no lugar escuso. Porém, as coisas que saem da boca vêm do coração, e estas são as que fazem o homem impuro, porque é do coração que saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as fornicações, os furtos, os falsos
testemunhos e a blasfêmia. Estas são as coisas que fazem o homem impuro. O ato de comer com a mão por lavar, o ato de comer com a mão por lavar não o faz o homem impuro. Mateus, lá no capítulo 15, nos versículos de 1 a 20. Então Jesus deixou claro que tudo que colabora para que a planta errada esteja sendo plantada, não vai para frente. Porque as raízes dessa planta, quer queiramos ou não, elas não vão frutificar. Nos convidando, sim, para que esses atos externos de lavar a mão, lavar as mãos como mostrando pureza, na realidade era um ato, era um costume, era uma tradição, como se estivesse purificando o seu corpo físico, quando na realidade procediam das palavras desses nossos irmãos que não seguiam de fato as leis divinas, o que era mais indesejável. Então, esta mensagem do Evangelho de hoje nos concita assim, para que nós consigamos entender de forma estamos pronunciando as nossas palavras, se elas saem de fato daquilo de melhor que nós temos dentro de nós, se elas estão passando pelo crivo melhor, transmitindo carinho, atenção, solidariedade, principalmente para aqueles que estão junto de nós. Por quê? Se nós acreditamos no mundo melhor, em momentos felizes, não só para nós, mas para aqueles que estão ao nosso redor, começa por nós. Nós vamos plantar esta planta mesmo para que isto possa ocorrer. E nós vamos também, para complementar, lembrando que Jesus falou aqui da cegueira, né? Ele não estava falando da cegueira física, fala da cegueira espiritual, falando, tem olhos de ver a verdadeira vida, ver a imortalidade da alma, conceitos novos, deixar para trás o que não serve, o que é temporário e fazer investimentos sérios no que é melhor, no que traz felicidades, no que traz leveza, no que tira a preocupação, diminui a ansiedade, a depressão, a angústia que muitas vezes somos assolados, porque são profundas situações da nossa própria alma. Jesus, por saber da nossa potencialidade, conhece a nossa essência, porque nós temos o DNA divino. Existe esse Deus que habita dentro de nós, essa centelha divina que todos nós possuímos. Jesus sempre nos estimula, através dos seus ensinamentos, a nós fazermos a nossa mudança real. Para melhorar o nosso visual, né? O nosso visual físico, muitos utilizam do bisturi. Para melhorar o nosso visual espiritual, é preciso usar largamente outro bisturi, o empenho da renovação, extraindo mazelas e imperfeições da nossa alma, mão firme no esforço do bem. As nossas palavras podem ser, muitas vezes, jato de luz, como pode ser também impulsos das trevas, sementes do bem ou convites para o desequilíbrio. Depende da educação e da disciplina que conquistamos na escola da vida. E para finalizarmos, esse livro, O Mestre do Caminho, de José Carlos de Luca, que nós possamos florescer de fato onde Deus nos plantou. Jesus não nos pede o impossível, solicita-nos apenas colaboração e trabalho na medida de nossas possibilidades humanas, cabendo-nos, porém, observar que, se todos aguardamos ansiosamente o mundo feliz de amanhã, é preciso lembrar que, assim como um edifício se levanta da base, o reino de Deus começa de nós. São palavras de Emmanuel. Então é isso que nós
preparamos para trazer nesta noite, que possa ter tocado os nossos corações, assim como tocou o meu quando eu estava preparando. Que nós possamos, neste momento, mais uma vez, fechar os nossos olhos suavemente e fazer com que os nossos corações se expandam muito, fazendo com que dos nossos corações muitos jatos de luz, pensamentos construtivos, de saúde, de paz, de equilíbrio, se faça presente, para que os nossos corações, todos assim irmanados, neste propósito maior, possam irradiar tudo isto e muito mais. E que estas energias, esses pensamentos salutares, possam se juntar a tantos outros nesse momento, e assim serem direcionados onde se fizer mais necessário, envolvendo todo o nosso planeta Terra em muita luz, para que haja harmonia e entendimento entre os povos, para que haja discernimento nas decisões, que possa envolver o país que escolhemos estar, o nosso querido Brasil, possa envolver todos os nossos irmãos que neste momento precisam dessas energias para se reequilibrarem, para pensarem positivamente, para deixar de lado a ansiedade, a depressão, que envolva todos aqueles nossos irmãos que estão nos hospitais, que estão no leito de dor, que as equipes médicas possam chegar a todos eles, que estas energias de saúde e de paz possam encontrá-los e assim minimizar as dores desses nossos irmãos. Vibremos intensamente por todos os nossos familiares, por todos os lares, para que haja harmonia e entendimento entre todos. E vibremos também um pouquinho para nós, para que nos sintamos capazes, para que nos sintamos fortes e equilibrados, para que tenhamos assim o discernimento de conduzir a nossa jornada efetivamente buscando o melhor para nós e para aqueles que estão ao nosso redor. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus.